Pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar sobre íons, o que são íons, e vamos falar um pouco sobre tabela periódica também. Mas, antes disso, eu quero chamar a atenção para vocês para a forma que está descrito o número de elétrons, né, e a distribuição eletrônica desses camaradas que a gente vai comentar sobre eles agora, no caso o sódio e o cloro. Se vocês olharem aqui, ó, olha só como que está o sódio aqui em cima. Ó, deixa eu pegar a caneta. Aqui. Olha só como tá o sódio aqui em cima, ó. Nesse exemplo de cima aqui. A gente tem a distribuição eletrônica do sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aí eu pergunto para vocês agora, quantos elétrons o sódio tem aqui nessa circunstância? Ó? Nessa ocasião, quantos elétrons o sódio está apresentando? Para a gente poder responder, a gente tem que lembrar da aula anterior, onde eu falei para vocês como que acontece a distribuição eletrônica por subníveis. E nós vimos na aula anterior que esse númerozinho aqui, ó, esse númerozinho aqui de cima, esse aqui, ó, esse, corresponde aos elétrons que estão em cada um dos seus subníveis. Então, ó, na primeira camada nós temos apenas o subnível S e tem 2 elétrons nesse subnível. Na segunda camada, nós temos 2 subníveis aqui, ó, o S e o P. O sódio está com esses 2 subníveis repletos. O S tem 2 e o P tem 6. O sódio, em sua terceira camada, no subnível S, só tem 1 elétron. Por quê? Porque o número de elétrons que o sódio apresenta faz com que, após a distribuição, esse subnível S da terceira camada fique apenas com 1 elétron. Então, quantos elétrons o sódio tem no total? No total, o sódio tem 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11. Perceberam isso aí? Então, o número de elétrons do sódio estável na tabela periódica lá vai ser 11. 2 que a gente está vendo aqui, ó, 2 aqui, 6, soma todos esses elétrons aqui, ó. Soma todos esses elétrons, a gente vai ter o número total de elétrons desse elemento. Fechou? A gente vai comentar agora sobre íons. E o que é um íon? Basicamente, um íon nada mais é do que um átomo que perdeu o elétron ou que ganhou um elétron. Vocês têm que lembrar que o número de prótons dentro de um átomo, no núcleo do átomo, é constante. Ele não vai variar. Mas o número de elétrons na sua eletrosfera vai variar. A gente pode variar. A gente tem visto até agora que o número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Eu falei isso aí 300 milhões de vezes para vocês. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas isso acontece no que a gente chama de átomos estáveis. Porém, em algumas circunstâncias, pode acontecer de um átomo perder elétron ou um átomo ganhar elétron. E se um átomo ele perde elétron, ele se torna um íon. Se um átomo ganha elétron, também se torna um íon. Então, o que é um íon? É um átomo que perdeu ou que ganhou elétron. Beleza? Obviamente, se ele perde um elétron é uma carga negativa. Se ele perde um elétron, ele fica um positivo, fica mais positivo. Por isso a gente está vendo o sódio aqui, ó, que é um exemplo onde está perdendo elétron. Então o sódio perdeu um elétron, ficou Na+. Da onde que veio esse mais? Veio do elétron que ele perdeu. Se ele perdeu uma carga positiva, se ele perdeu uma carga negativa, ele ficou mais positivo. Beleza? Olha o cloro. O cloro, ele estava estável aqui, ó, só Cl, e ganhou um elétron. Como ele ganhou uma carga negativa, ele ficou mais negativo. Consequentemente, tem um sinalzinho de menos aqui, beleza? Da onde que esse elétron sai ou aonde que ele entra? Sempre na última camada. Então, ele pode perder elétrons da última camada ou ele pode ganhar elétrons na sua última camada, que é o que a gente chama de camada de valência ou nível de valência, né? Tá aqui, ó, nível de valência ou camada de valência, beleza? Então, olha só,
Inicialmente, o sódio estável tinha 11 elétrons. A distribuição eletrônica dele ficava dessa forma, terminava em 3s1. Porém, por algum motivo, ele perdeu esse último elétron aqui, ó. Foi roubado dele, foi tirado dele esse último elétron. Então, se ele perdeu esse último elétron, perdeu uma carga negativa, ele vai ficar mais positivo e ele vai se tornar um cátion. Que diabo é isso, né? O que é um cátion, professor? Um cátion nada mais é do que um íon que perdeu um elétron e ficou positivo. O contrário disso é um ânion. Um ânion, como a gente vai ver aqui embaixo, um ânion nada mais é do que um átomo que ganhou elétron e virou um íon negativo, porque ganhou uma carga negativa. Belezinha? Então, no caso do sódio aqui, ó, aqui está a distribuição do sódio, tá vendo? O núcleo dele aqui, a primeira camada com 2 elétrons, a segunda camada com 8 elétrons e a terceira camada com apenas 1 elétron. Ó, tá descrito aqui, ó. Terceira camada, ele tinha apenas 1 elétron. Se ele perde esse elétron aqui, ó, que é o elétron da camada de valência dele, ele vai ficar nessa configuração. Percebeu? 2 elétrons na camada mais interna e os 8 elétrons da camada mais externa. O único elétron que ele tinha na terceira camada ele perdeu, por isso ele virou um cátion. Aí a distribuição eletrônica passa a ser dessa forma aqui, ó. Estão vendo? O sódio com um sinalzinho de mais, ou seja, quando ele perde um elétron, ele fica um S2, 2S2, 2P6. Belezinha, galera? O que é importante para a gente aqui? De repente, associar a distribuição eletrônica por subníveis com essa questão dos íons nem é o mais importante, não é exatamente o que está descrito na apostila. Mas o que está na apostila é saber o que é um cátion, saber o que é um ânion, ou, no caso, saber o que é um íon que perde elétron ou o que é um íon que ganha elétron, beleza? Então, um cátion é um íon que perde elétron e um ânion é um íon que ganha elétron, tá? Mas, professor, o que é um íon? Esqueci o que é um íon. Um íon nada mais é do que um átomo que perdeu elétron ou que ganhou elétron. Se ele perdeu um elétron, ele é um cátion. Se ele ganhar um elétron, ele é um ânion. Fechou? Vamos para a próxima. Calma aí, pessoal, rapidinho. Antes de ir para a próxima, a gente vai fazer uma pausa nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso. Então, eu vou dividir ele em duas partes. Essa parte 1 a gente falou sobre os íons, sobre essa questão do que é um íon. E na próxima aula a gente vai falar sobre tabela periódica, beleza? Então já vê a próxima aula, a parte 2 que foi publicada junto com essa aqui, belezinha? Até a próxima, valeu e tchau, tchau.